Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos vocês que estão nos assistindo também pelo YouTube, uma honra tê-los aqui também. O pessoal está perguntando também que se eu parei com os merchans, né, com as propagandas, né? Não, eu não parei, tanto que vocês estão vendo aí que às vezes eu estou colocando aí as direções, né, da Vika Potter e do consultório de Varim, né? Só não coloquei na última, uma questão de orientação de Deus mesmo. E então estamos aí fazendo novamente aí a abordagem. Por favor, vão lá na Vika Potter, lá procure o chefe Tomate, abraço Tomatão, né? Lá no consultório de Varim de Psicologia, também está aí a doutora Gislene, que tanto tem nos ajudado também aí com as cestas básicas, né? E nós estamos precisando bastante aí, que o pessoal está sentindo muito aí a pressão nesses meses de administração pública, né? Então o pessoal está batendo nossa porta aí e o negócio está sério, pessoal. Às vezes aí, tipo, sai apenas com um pacotinho de bolacha quando dá, e o negócio está meio complicado aí, mas fé em Deus aí que logo logo nós estamos aí, que também nós estamos aí com a obra, estamos com tudo aí nesse sentido, né? Já estamos bem adiantados aí. E realmente tá surtindo frutos aí. Logo logo nós teremos novidades aí para vocês aí. Porque nós ainda não estamos atualizando o site na parte da reforma, porque nós estamos tirando essas fotos, trabalhando elas, para que justamente queremos apresentar um negócio de avanço para vocês aí, para vocês verem. E cada centavo que está sendo colocado aqui, as pessoas que estão confiando nesse trabalho, realmente está surtindo efeito. É que como são trabalhos que vão ficar embutidos em parede, aquela coisa toda, e se a gente vai pisar em cima, o novo piso, o novo tudo, isso aí não vai aparecer quando vocês vierem visitar, mas a gente vai tirar foto, vai mostrar depois aí para vocês o que era, você já tem aí, como está ficando lindo. Lindo, simplesmente lindo. A casa vai ficar um espetáculo para o Senhor e vai ser extremamente abençoadora para todos aqueles que aqui adentrarem. Amém, pessoal? Hoje é uma porção Noé, né? Significa serenidade, o nome Noé significa serenidade. Vai de Gênesis 6, 9 até 11, 32, com a Haftarot de Isaías 54, 1 a 55:5 e Mateus 3, 1 a 4, 25, ok? Vão perguntar, obviamente, só não vou falar nada lá de Israel. Posso falar, mas eu prefiro mostrar para vocês, através dos ensinamentos de hoje, e assim, quem sabe também, vocês me ajudem, principalmente vocês que estão assistindo aí, me ajudem a parar com o circo que está ocorrendo nas redes sociais. Porque muita gente está colocando alguns pastores aí, alguns ministros falando um monte de bobagem, não sabe o fundamento bíblico, não sabe por que Israel está nessa guerra, e ficam aí levando uma apologia lá para Ismael, e Isaac, e uma série de coisas mais, e esquecem do princípio. Esquecem o princípio. Então eu prefiro hoje mostrar para vocês que é muito material que nós temos aqui, é muito material mesmo. Eu vou tentar resumir nessa pouco mais, perto de 1 hora que nós temos aí, que pelo menos é essa a direção que o Senhor nos dá, para que vocês tenham a informação necessária para realmente, tipo assim, desmistificar uma série de coisas que foram colocadas na vida de todos nós, até mesmo na minha, ainda quando estava engateando, quando comecei a me converter e tudo mais, fui atrás de muita coisa. Mas uma das coisas que eu sempre aprendi de Deus, está no livro de Jeremias: maldito é o homem que confia no homem.
Então eu não peço para confiar em mim. Pelo contrário, confie na palavra de Deus. E comecem a olhar a palavra de Deus desde o princípio. E ela vai ensinar vocês o porquê nós estamos na situação de hoje, nesse mundo. Fechado? Vamos lá. Na semana passada, nós vimos que o mundo acabou se perdendo no seu habitat, não é somente pelo Adão que foi se alimentar do fruto proibido. Ok? Nós já vimos que não tem nada a ver com a maçã. Ok? Então, se alimentar daquele fruto levou a eles a serem expelidos do paraíso. Ok? Saindo dali, tiveram filhos. Caim e Abel. Abel fez uma oferta para Deus de um sacrifício realmente que comoveu. Era o melhor que ele tinha, ele ofereceu para Deus. Caim, como agricultor, pegou lá o feixe lá de coisas que ele tinha colhido e entregou para Deus. Não significa que seja de má vontade, mas ele não fez a oferta especial. Tipo, olha, Senhor, essa aqui é de todo o meu coração para ti. Por isso que desagradou a Deus. O que aconteceu com isso? Gerou a violência. E foi gerando violência. Foi gerando violência em cima disso. Nós começamos a acompanhar as gerações que seguiram até chegar Noé. A história começa na Bíblia com esta é a geração de Noé, com 3 filhos. Ok? Sem, Cam e Jafé. Ok? Nós sabemos, eu não vou entrar aqui no aspecto do dilúvio, porque toda a história, se diz, a estrutura narrativa do dilúvio tem tudo a ver com o livro de Apocalipse. Ah, mas você está enganado. Deus falou que não vai mandar um dilúvio. Não estou enganado. O cronômetro que nós temos, que o cronômetro é Israel, o cronômetro do mundo está baseado no cronômetro de Israel. Não é esse calendário que vira meia-noite, é outro dia, aquele negócio, não. Israel segue o calendário bíblico, o calendário lunar. Como está escrito no livro de Gênesis, nos seus primeiros capítulos, como foi o princípio da criação. Ok? E a Bíblia é toda baseada nisso. Toda baseada nisso. Tanto que se você adiantar e for falar do Senhor, quando começam a correr por causa do sacrifício dele, aquela coisa toda, e parar, olha, vai começar o Shabat começa no pôr do sol. Não é à meia-noite, agora a partir de agora é sábado. Não. Todo o dia seguinte começa no pôr do sol do dia anterior. É assim que funciona. Por exemplo, hoje, sexta-feira, no calendário gregoriano, mas para nós já é Shabat, porque já teve o pôr do sol. Já surgiram as primeiras estrelas. Nós já estamos no novo dia. É assim que a Bíblia pensa. É assim que Deus pensa. É assim que a sabedoria dele nos ensina a agir dessa forma. Ok? Então toda a estrutura que nós temos do dilúvio, e eu aqui não vou entrar nesses detalhes, tem tudo a ver com o fundamento do livro de Apocalipse. É só começar a ver os números que existem dentro do próprio dilúvio e a numeração que vem apresentado tanto por Daniel como no próprio livro de Apocalipse. Mas você está ficando maluco. Então vai ler Isaías, vai pegar em Jeremias, vai pegar Zacarias, que comenta um pouquinho. Vai vendo esses profetas, os pequenos profetas também, que anunciam com a mesma base do dilúvio. Então já fica a dica aí para os estudiosos que querem se aprofundar, ok? Mas eu vou me pegar hoje
Mais precisamente, no capítulo 10 de Gênesis. Que tem tudo a ver com o que vem acontecendo na humanidade nos dias de hoje. Após o dilúvio, o que aconteceu? Noé estava completamente embriagado. Ok? Aí um dos filhos dele, Cã, né, por isso que vem a Cananeia, né, a terra dos cananeus, que é onde justamente ficou lá todo Israel hoje, digamos assim, era Canaã, né? Então ficou lá que tipo, Cã chegou lá e viu o pai daquela forma, totalmente nu, embriagado, jogado no chão lá as traças. Em vez dele cobrir o pai, para que a vergonha dele não ficasse exposta, como foi o caso de Adão, ele não estava nu, Deus não cobriu ele, para que a vergonha não ficasse exposta. Então, Cã devia de ter, pelo menos por princípio e pelos ensinamentos já recebidos do próprio pai, que fosse coberto. Não, ele saiu correndo para fofocar entre os irmãos. Os irmãos andaram até de costas para não ver o pai nu, mas cobriram ele e tal, e contaram o que tinha acontecido. Cã ficou sob maldição por isso. Por isso que a terra dos cananeus foi tomada pelos cananeus no sentido de guardar a terra para Sem e Jafé. Os descendentes de Sem e Jafé. Ok? Está aí, está escrito na própria Bíblia. Os cananitas teriam que servir. Teriam que servir. Aí vem as gerações de cada um. Dentro da geração de Cã, tem um nome que pouca gente trabalha nele. Vou até escrever em vermelho, que é para mais fácil você se identificar. Nimrod. A maioria conhece por aí, porque ele era aquele que agitou para construir a Torre de Babel. Ok? E aqui começa o problema. Não é simplesmente um nome. Não é simplesmente algo que tipo, ele foi um rei. Não. Nimrod, ele era um descendente direto de Noé, por linhagem de Cã. Ok? Pois bem, com isso daí, ele começou a incentivar todo mundo uma forma de que tipo, e se Deus mandar de novo o dilúvio? O que nós vamos fazer? Deus deu a ordem a Noé para que se espalhem pela terra. Nimrod e o povo falaram, não, é aqui que Deus está descendo as bênçãos. Não vamos ficar tudo junto aqui. Então se formou uma tremenda comunidade comandada por Nimrod. E aí Nimrod falou assim, e se Deus mandar outro dilúvio? Foi aí que surgiu a ideia da construção da Torre de Babel. Só que a ideia era que Nimrod era o único que subiria um ponto mais alto até chegar de Deus. E ali ficaria o ponto de comunicação deles ficarem toda hora cutucando Deus, fazendo prova de Deus o tempo inteiro. Ou seja, Deus vai dar tudo para a gente. Vai dar tudo que a gente precisa. A gente só vai pedir.
Não vamos fugir das bênçãos. Por isso que nós não vamos tomar terra, aquele negócio todo. Não, nós vamos ficar todo mundo por aqui. Até aí, beleza. O que aconteceu? Deus chamou mais 70 anjos e falou, pera um pouquinho, vamos acabar com essa bagunça lá embaixo? Que ninguém vai subir aqui, não vai... Eles são feitos de carne. Não tem nada a ver com o espírito. Eles não tem que ficar subindo e dando ordem para nós. Pelo contrário. Eles têm que produzir na terra. E não ficar subindo aqui pedindo o que eles querem. E seja do jeito que eles quiserem, ainda mais com um tal do arrogante lá chamado Nimrod. Nesse sentido, Deus desceu junto com os 70 anjos e deu a ordem. A modificação das línguas. E eles começaram a não se entender mais. Olha, me dá o martelo, hein? Ah, peraí, toma. Não, mas eu pedi o martelo. Não, mas eu tô... Não, foi isso que você pediu. Eles começaram a não se entender mais. Ok? E aí o que aconteceu? Nimrod, obviamente, tinha uma influência sobre todo o povo. Ok? Ele tinha muita astúcia. E aí começou a controlar o povo e se tornou um governante desse povo. Ou seja, um rei. Todos tinham que adorá-lo. Todos tinham que adorá-lo. Até que surgiu um personagem que nós conhecemos, chamado Abrão, que não concordava com isso. Abraão fala, tem um Deus que faz isso. Eu não vou adorar você como um Deus. Eu tenho um Deus para isso. Não, porque se você não me adorar, eu vou te lançar na fornalha. Lance. Abraão foi lançado na fornalha. E não foi queimado. Saiu ileso. Só que ele tinha um irmão. Uma borboleta aqui. Está chegando o recado. De Deus, certamente. Então vamos lá. Então, Abraão tinha um irmão chamado Harã, que era muito colado com ele. Ele admirava demais o irmão. E também falou, também não vou adorar Nimrod. Eu sigo o mesmo Deus do meu irmão. Ah, é? Então você vai para a fornalha. Foi aí que ele morreu. É aí que Sarai ficou viúva. É aí que começa a história do porquê casou com Sarai. Porquê que isso? Porque depois Sarai vai virar Sara. Todo mundo sabe disso. É que começa toda uma estrutura. Mas por que isso? Porque Nimrod não se trata apenas de um personagem bíblico, mas sim de algo muito mais sério, a nível espiritual, que nós conhecemos como um principado. Ok? Então o que é isso daqui? Um principado é tudo aquilo que é a hoste do mal. Toda a hoste do mal, principado e potestade, é justamente isso daqui. Começa a trabalhar nesse tipo de trabalho. E é aí que a gente começa a equacionar algumas questões que nós vimos essa semana. Soldados israelenses sendo queimados vivos. Quem que gosta desse tipo de situação? De atrocidades? Os descendentes desse principado. Os descendentes desses principados. Ele vai contagiando a todo mundo. E onde era Babel? Onde é o Iraque hoje.
a região do Iraque. Aquela região ali bem, e depois aí se torna a Babilônia, aquela coisa toda. É justamente essa região que, se a gente começar a ver pelos fatores históricos, estupros, violências, todo tipo de situações que nós estamos presenciando hoje, isso já tem conceito milenar. Já. É quem está influenciado por esse principado denominado Nimrod. Ok? Então nós temos isso daí muito bem elaborado, porque é o seguinte, a geração das águas, digamos assim, do dilúvio, é chamado geração da separação. Ok? Nós vamos separar aquilo que não presta para aquilo que presta, que deve permanecer. Quando entra Babel, entra a geração da dispersão. E aí que começa a agir o principado. Lembra da serpente? Com a sua astúcia e tudo mais? Então a gente começa a ver as pessoas que andam por aí, principalmente em cargos públicos, mas como o cara lá era para estar preso, aquele negócio todo, e a astúcia dele está contaminando a tudo. Ele está sendo influenciado por quem? Não é que ele seja algo importante, está sendo influenciado por principados. E aonde está a força do principado? Quando você desobedece Deus. Essa é a única função desse principado. Fazer com que não se cumpra a determinação de Deus. Por isso que a gente bate de frente com os caras que dizem, a lei acabou. Em Cristo não se cumpriu. Vem com esses discursos baratos, porque eles estão influenciados por este principado. Ah, mas eu estou em Cristo. Não, você está no principado, filho. Se você nega, porque Cristo não negou as Escrituras. Pelo contrário, as Escrituras falam de mim. Ele não negou. E nem falou que em mim se cumpre. Ele, pelo contrário, ele ainda salientou que nem o J, nem o tio, ou seja, nem o Yud, nem um Yud ou um Raf vai deixar de ser cumprido. Vai deixar de ser cumprido. De tudo aquilo que está escrito. Tem coisas ainda acontecendo de Isaías. Olha o ano profético de Isaías. Olha o capítulo 2. O que está acontecendo. No mundo está tudo ali. Passo a passo. Só vocês lerem por semana o capítulo de Isaías. Vocês vão ver que o mundo está seguindo passo a passo cada capítulo daqueles. Passo a passo. Como foi revelado pelo Senhor. Então estejam atentos a tudo isso. Então quando a gente começa a ficar falando, porque a lei acabou, mas você está obedecendo um principado. Esse daqui, Nimrod, vamos tomar por base a própria torre. Tinha o objetivo de chegar aonde? Nos céus. Coisas grandiosas. É coisas grandes, não é isso? Está preocupado com isso? Coisas grandes, né? Então tá legal, vamos lá. O tabernáculo era grande. O templo de Salomão, o verdadeiro, está na Bíblia. Porque o grandão era de Herodes. Vamos falar o português correto, vai? Ou o hebraico certo. O templo grande lá era de Herodes.
O Herodes que mandou fazer ia colocar o nome dele lá, mas como a população se levantou contra, não é essa historinha que se contam por aí para ser beneficiados, não. Então, quem gosta de coisas grandes está sob influência de principado. Expulsa um monte de demônio, mas está dentro do principado. São colegas. Anseio que você vai ficar rico. Está sob influência de quem? O principado que está preocupado com isso. Olha aí, o mundo árabe. Só joias, riquezas, ostentação. Já perceberam isso? Às custas de escravidão. Já perceberam? De pessoas que estão sendo influenciadas pelo principado, que se afastaram de Deus. Simplesmente isso. Então são coisas que estão acontecendo no mundo hoje, que já aconteciam no tempo desse cara aqui, ó. Por causa da influência desse principado, que já vem há anos. Então quando você chega aí, mas então toda igreja que quer coisa grande está sob influência do principado? Sim. Mas não foi Deus que deu? Não. Não. Deus não precisa de palácios. Deus precisa de pessoas dispostas e disponíveis para a boa obra. Deus não precisa de palácio. Deus não precisa de um negócio fenomenal, gigante. Para quê? Para quê? Para mostrar que ele é Deus? Ele precisa provar que ele é Deus? Que nem aqui. Olha o desafio de Nirod o tempo inteiro com os seus seguidores. Vamos desafiar Deus. E o que você mais escuta hoje na mídia? Desafia Deus, faz um voto e desafia Deus. Não é isso? Olha quem faz isso. Está na Bíblia. Ele era caçador. Caçador das pessoas. Manipular elas. Caçador de almas. Para que se levantassem em desobediência a Deus. Você não vai seguir o que Ele está mandando você fazer. Mas você vai pedir para Ele a bênção. Que nós sejamos abençoados. Não é esse o discurso de hoje em dia? Olha de onde vem o princípio. Olha de onde vem o princípio. Está aí, capítulo 10 do livro de Gênesis. Aí o Senhor chega para a terra e fala: ei, sai daí. Pega teus filhos, pega tuas coisas e se manda daí. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Seria a terra de Canaã. Só que Tera parou em Harã. Lá se estabeleceu junto com seus parentes e tudo mais, e foi ser adorador de imagens, de ídolos, como nós temos por aí. E daí foi o convívio de Abraão com essa turma. Ele adorando Deus diretamente, e a sua família adorando imagens, fazendo ídolos e tudo mais. Quantas vezes hoje nós temos aí diversas situações de pessoas se prostrando para gesso? Não, mas aquilo lá, aquilo é um pedaço de gesso. Pedaço de gesso. Mas tem gente que acha que, cara, é só você olhar a Bíblia. Se você segue a Cristo de verdade, você não vai olhar para uma imagem de gesso, cimento, sei lá, de qualquer material, porque a palavra de Deus é clara.
Ou você anula a palavra de Deus e está vivendo no principado chamado Nimrod, almejando as suas riquezas, aquela coisa toda, e se afastando cada vez mais de Deus. Você já percebeu que quanto mais você tem, mais distante você fica de Deus? E você cai numa lacuna tão grande que você tem que ler aquele ensinamento do rico e o Lázaro. Lembra? Quando o rico morre e o Lázaro também morre, Lázaro está sendo recebido por Abraão. E o rico fica desesperado. Avisa a minha família. Cara, tem Moisés. Olha o próprio Senhor dando a direção. Tem Moisés, tem os profetas. Então como é que a lei caduca? Como é que você vai ser desobediente de algo que te aproxima de Deus para atender um principado? Está dando para entender como é que o mundo está hoje? As coisas que ele vem buscando? Então nós temos que olhar da seguinte forma: Deus não é mercenário. Deus não está de olho se você está dando 50 reais, está dando 100 reais, está dando 1.000 reais, está dando... Olha o exemplo daquela velhinha que nem o próprio Senhor falou. Não é isso. Mas olha o exemplo de Abel. A simplicidade, a pureza, com que ele falou, esse aqui é do Senhor. Isso aqui está separado. Isso aqui é para o Senhor. Não é o que você colheu lá, olha a minha colheita, separa aquele lá, aquele é para Deus. Não, não é assim. Melhor. Esse aqui é para Deus, ó. Por que está dando errado hoje? Porque vocês estão mecanicamente utilizando o cálculo de 10%. Ah, eu recebi o salário, 10% é isso, pronto, fiz a mecânica. 10% está separado, então é para Deus, acabou. Está errado. Não é assim que se calcula. O que é esses 10% seu? Não é uma conta matemática. Porque se você quer levar a ferro e fogo a sua conta matemática até nos centavos, Deus não vai ser misericordioso com você, não. Se você é tão rígido a ponto de ficar, não, é isso aqui, ponto. Ah, se passar 2 centavos está tudo certo, está tudo bem. Não, dê para Deus o teu melhor. O teu melhor. Tem gente que fica na briga aí, de querer ter razão, que a briga hoje é de Isaac e de Ismael, a brincadeira. Ei, quem foi para o sacrifício? Foi Ismael ou foi Isaac? Ismael, a própria mãe dele tinha vergonha de ver ele morrendo de sede, porque ela não queria nem suportar isso. Vocês entenderam agora? Porque as mulheres que são seguidoras do Islã são tão humilhadas que nem a mãe suporta ver o filho morrer. Se escondem atrás de véu. Deu para começar a entender? O quanto do passado está no presente, que Deus está aproveitando e corrigindo tudo isso daqui e revelando. Ei, lá no passado, vocês estão fazendo as mesmas atrocidades de hoje. Então não é mais uma briga de irmãos. Uma briga contra um principado. Uma briga de principado. Todas essas ações que eles estão tomando, de violência e tudo mais, é oriunda desse principado, que é tomado pela força. Lembra que Deus dividiu os idiomas. Cada um falou de uma língua. Lembra? Torre de Babel.
O que eles fazem hoje? Só ele fala. Tudo que eles falaram tem razão. Tudo que eles falam tem razão. Mas o que Deus fala? Fecha os ouvidos. Fecha os ouvidos. Dá um exemplo, claro. Essa semana mesmo, lá na ONU, por um voto, 12 aprovaram, tá, por causa de um voto lá, aquela americana lá, aquele negócio todo lá, não aprovou a carta do Brasil. Eu escutei na mídia aí e tal, eu nunca vi tanta gente falando tanta bobagem. Tanta bobagem. Nunca vi tanta gente falando tanta bobagem. O simples princípio que ela justificou está na Carta de Convenção de Segurança da ONU. Item tal, item tal, item tal. Não está contemplado na sua carta. Simplesmente isso. É só você colocar. A sua carta é aprovada. Não, porque não sei o quê. Porque tem que admitir que essa violência não é contemplada como fator humanitário, e sim como terrorismo. Mas para quem está vivendo sob principado, efeito de principado, tá vendo os Estados Unidos, aquele negócio todo, também está querendo arrumar guerra com os Estados Unidos. Por não ler o fundamento. Nosso país passou vergonha. Por não ler o fundamento. Mas eu quero ser presidente. Tá bom, você é presidente. Mas aqui você tem que seguir o conceito. Não é que nem lá no Brasil que vocês rasgaram a Constituição. Aqui tem fundamento. Vai incluir esses itens na sua carta? Não. Então, desculpa, não vou aprovar. Acabou. Então, um voto de consciência naquilo que está redigido por segurança geral no planeta, para que não haja abusos de nenhuma parte, foi mais consciente que os outros 12. Essa é a vergonha que um principado passa. Agora, vai querer levantar guerra contra os Estados Unidos também? Contra Israel? Força Armada do Brasil? Melhor nem comentar, porque falar de Força Armada no Brasil é perder tempo. Né? Perder tempo. Né? Vamos lá. Vocês dão risada, né? Vamos lá. Bom, como Deus não é mercenário, que Ele não precisa do seu dinheiro, Deus é pura doação. Quando a pessoa chegar e falar, eu sou semelhança de Deus, mentira. Você não é doador. Você se doa 24 horas por dia, que nem ele faz? Final de semana, feriado, férias, 13º, você acha que ele repousa? E ainda te dá o ombro para você chorar, hein? Ainda quando você fica nervosinho aí, né? Pisando nas tamancas, ele vai lá, filho, calma. Não é assim? Você é a semelhança dele? Muito difícil você dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Principalmente os discursosos aí que acham que podem uma série de coisas aí, falar um monte de bobagem que meu ouvido é pinico, né? Então, cidadão, da próxima vez que for pregar, subir no altar e pegar o microfone, estuda primeiro. Vai estudar primeiro. Aprender realmente da Bíblia. Porque o Espírito Santo, que Espírito Santo? Você está com espírito de porco. Sim. E falar um monte de bobagem, ainda mais na televisão ainda por cima. Vamos lá.
O amor não exige recompensa. Por acaso você já viu amor exigir recompensa? Às vezes esse casamento furado, né? O meu amor quer um carro novo, meu amor quer um apartamento novo, meu amor quer... Né? Paulo já avisava, né? Casamento, duas vidas, né? Uma na santidade e outra no mundo. Então, é por aí, né? Efeitos psicológicos quando se promove a revolta e não aceita a situação. É isso aqui, ó. O principado não aceita perder. Não aceita perder. Por mais que a situação seja, olha, o caminho reto é esse. A derrota para o principado, ele vai mover mundo e fundo, vai contaminar a sociedade inteira para que prevaleça a vontade do derrotado. Caso nós já tivemos aí. De grande exemplo. O que o sistema é capaz de fazer? Porque está focado no principal. Nós vamos matar milhões de pessoas para equilibrar o planeta. Principal. E está vindo da boca da onde? Dos ricos. Principal. Quem está comandando o mundo hoje é o principado. Por quê? Mas Deus continua sendo Deus. Nós é que estamos nos afastando dele. Não, Jesus está chegando, Jesus já... para com esse discurso, Jesus mesmo já falou. Não creiam nisso. Nem ele disse, seu dia, nem a hora, somente ao Pai compete. Essa encrenca é do Pai, não é comigo não, cidadão. Só que tem gente querendo atropelar essas etapas, enganar o povo, iludir o povo, cair no desespero. Eles estão servindo a quem? A principado. A principado. Mas, cara, não tem mais. É simples. Cristo vivia em simplicidade. Como é que você vive hoje? Com as delícias do mundo. Com as delícias... Olha, vocês não podem viver do mundo, aquela coisa... Sabe aqueles discursos que fazem por aí nos altares? Você tem que ser rico, porque assim a nossa igreja também é rica, e aquele negócio todo, não é isso? Efeito cascata. Quem está pedindo isso para crescer economicamente? Agora, vamos ser sinceros? Vamos adiantar um pouquinho só para o comentário de hoje aqui. Durante 40 anos, o povo viveu no deserto. Sem ganhar um centavo. Sem ganhar um centavo. Concorda? Não passaram fome, não passaram sede, por mais que tivesse aquela desavença, aquela coisa toda, nunca passaram fome nem sede. E outra, nem a roupa do corpo estragou. Se falou em riqueza durante 40 anos. Se você pegar todo o Êxodo, se falou em ter riquezas. Não, se falou, lá eu tenho uma terra que emana leite e mel. Falou que tinha era rica? Falou que ela era próspera? Não. Vai lá em Israel hoje, 60% é deserto. Mas vai ver os frutos que ela dá. Vai ver. Se ela não emana tudo que precisa para abastecer. E o outro lado,
Só vive na desgraça. Tem um território enorme, tudo destruído. Hoje se fala de uma faixa de 40 por 10. 40 quilômetros por 10 quilômetros de largura. Mas olha para o Irã. Olha para o Afeganistão. Olha para o Kuwait. O que é aquilo? Criação de papoula para vender droga no mundo? É essa a prosperidade do Principado? E os sheiks lá na Arábia, que precisa construir coisas no meio da água para fugir do vento duro do deserto. Quando bate aquela tempestade de areia, é de doer. Você sabia que a igreja depende dos demônios? Sabiam dessa? Porque se não tiver os demônios, para que eu preciso da igreja? Ah, nós vamos nos reunir em Cristo, aquele negócio. Mentira! Se não tiver os principados para te encher a paciência, você não vai para a igreja. Você não vai buscar ajuda. Você não levanta aí da cadeira. Numa hora dessa, você está no boteco, obedecendo o principado. Então a igreja hoje é dependente de demônios. Principalmente aquelas que colocam ele em cima do altar. Porque se não for isso, como é que ela sobrevive? Essa igreja de hoje. Sem demônio ela não faz nada. Ah não, vamos na palavra de Deus. Haha, me engano. A palavra dos caras é vazia. Fala 5 minutos no microfone e daqui a pouco já está com o envelopinho lá. Ou aqueles outros que ficam falando e dá sono. Ou outro que fica gritando. Sabe que tem gente que se desliga, né? No meio do culto. Porque o cara grita tanto, que o cara se desliga. Já aprendeu. Tipo, não dá mais para ouvir esse som alto, estridente, e o cara não ensina nada. O cara só vai falar, Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo salva. Você já sabe disso. Nós estamos careca de saber disso aí. Ele é o único, verdadeiro, e é o Senhor, e acabou. Se não entrou na caixola de ninguém até hoje, filho, então senão a palavra não vale nada. Se você precisa ficar repetindo isso daí que nem disco quebrado, então você não serve para subir no altar. Se o seu argumento é só isso. Que Espírito Santo fraco você tem, né? Você chama de Espírito Santo, mas é outra coisa. Muito fraco. Toda semana você pode ver. Nós temos coisas diferentes aqui para dar. Nós temos alimento novo para dar. Toda semana. Graças a Deus. Deus não deixa de dar alimento novo aqui, não. E nós não precisamos ficar lá, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que faz isso, que vai ter cura, que vai ter libertação. Olhem para a gente aí, ó. Nossos vídeos. Qual é aquele que a gente faz apologia, testemunho aqui? Que eu preciso dar testemunho que ele ganhou o carro, que ele ganhou a empresa, que ele ganhou isso, que ele ganhou aquilo. Não precisamos. Deus sabe. Ah, que recebeu a cura. Se for começar a colocar as curas aqui nessa casa, eu vou falar até o final do ano. E ainda por cima vai precisar do outro ano ainda para falar de todas as curas que já tiveram aqui nessa casa. E olha que nós já estamos começando aqui. Da outra casa, então, nem se fala. Nem se fala. Então, a gente não precisa ir para a mídia para ficar lá, olha, aqui tem testemunho, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Não, porque nós temos que você entenda a palavra de Deus. E entenda que hoje nós estamos vivendo sob principado. Principalmente nos governos dos países. Aqueles que realmente estão em Cristo obedecem à legislação.
obedecem aquilo que ele determinou, o certo e o errado. Deu para entender? E é isso que nós estamos vivendo muito hoje em dia, disso. E a liberdade de que a gente vai atingir, a plenitude de liberdade que a gente vai atingir, através do conhecimento. Quando você atinge um conhecimento das Escrituras, você vê o que Paulo estava dizendo, que a lei é boa e santa. Livro de Romanos, tá? Os perdidos aí. A lei é boa e santa. Só que nós já sabemos que no formato, como ela é ensinada, não vai trazer nada demais para ninguém. Pelo contrário, vai gerar acusações. Por isso que Cristo ensina como ler a lei. Lembra? É justo dar o presente da divorciada, aquele negócio todo. O que diz a lei? Moisés escreveu lá que pode dar, pode se divorciar, mas pode... Então, ele escreveu isso por causa da dureza de coração de vocês. Tem pastor aí que conheceu Cristo, foi batizado, se tornou pastor e rejeitou a esposa. Se divorciou. Para casar com outra. Imediatamente. Pastor. E se diz de Cristo. Tem um cara que amo muito o trabalho dele. E já li vários livros dele. Se chama Flávio Josefo. Ele tem vários livros, inclusive o próprio livro Hebreus, para quem gostar. São mais de 1.800 páginas. É um prato cheio aí para quem gosta. Tem muita informação lá, inclusive não só sobre os judeus, mas Cleópatra, Marco Antônio, vai falando tudo isso daí, Alexandre, vai falando toda uma geração enorme aí na brincadeira aí, que dá para você entrar num contexto muito interessante, principalmente quando ele fala de Cristo. Então, para quem gosta de um historiador chamado Flávio Josefo, eu recomendo muito. E numa das obras dele, ele diz o seguinte: pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor de Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus. Escrito por Flávio Josefo. Se a gente fizer uma analogia no dia de hoje, o que está acontecendo nos governos de hoje em dia? Lutando para que a gente se afaste de Deus. Toda a imposição possível e imaginável para que a gente se afaste de Deus. Esse principado está crescendo demais no Brasil. Beijo na boca não, né? Borboleta chegar e dar beijo na boca. Então imagine só que nós estamos chegando numa situação hoje que o principado está avançando. Mas nós não somos 85% um país cristão? Pois é. Pois é. Será que realmente nós estamos levando o cristianismo a sério? Ou só realmente estamos indo para uma igreja atrás de satisfação pessoal?
em busca dos nossos interesses pessoais. Aonde é aquela igreja grande que dá conforto? Que tem tudo bonitinho, limpinho, aquele negócio. Eu só chego, sento, escuto lá a pregação, lá alguma coisa, no horário que me é conveniente, e fica por isso mesmo. O que é isso, senão a ação de principado sobre a sua vida? Depois você pergunta, quando é que o mal vai me deixar? Quando você vai deixar de participar do principado? Você só quer o bom. Você só quer ser rico. Você só quer coisas grandes. As grandezas de Deus. Não foi assim que começou com a Torre de Babel? Não foi assim que esse principado começou a discordar de Deus? Desculpa, pessoal, mas a borboletinha hoje aqui tá chato. Quer conversar com a gente, ó. Filha, vai passear lá fora, vai tomar uma aguinha. Hã? Quer bênção. Quer bênção. A unção é assim. A unção é assim mesmo. Vamos lá. Tá bom, pessoal? Deu para entender? Por que nós nos encontramos numa situação difícil? Porque justamente nós não estamos tomando atitude conforme a palavra de Deus diz para a gente ser. Não estamos tomando. Estamos seguindo aí, foi o que o próprio Senhor nos disse. Tem gente aí que diz, sou eu. Aí eu sou de Cristo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é esse o discurso de hoje em dia? O Senhor mesmo fala, não vai. Não vai. Cristo sempre falou duro. Ele nunca falou mole com ninguém, não. Essa posturinha aí que o pessoal vem de bonzinho moço, de calmaria, disso e daquilo, não conhece judeu. Não conhece judeu. Jesus era judeu. Então fica aí a dica para vocês. Ok? Eu agradeço também ao pessoal que me mandou aí um material muito interessante sobre Islã. Lembra que eu tinha comentado? Não me mandaram o Corão ainda, mas me mandaram bastante material sobre Islã, principalmente sobre a Sharia, que é nada mais que o conjunto de leis deles, baseado no Corão. Eu comecei a ler e fiquei empolgadíssimo com tudo aquilo. Olhem só, a Sharia, que é o caminho para a fonte, a tradução correta seria isso que me passaram, seria um conjunto de leis equivalente aos 10 mandamentos, que nós temos conhecimento. Quando se fala em jihad, todo mundo já pensa que aquela revolução espiritual, aquele negócio todo. Não, a jihad, traduzindo, significa empenho ou esforço para cumprir a Sharia, cumprir a lei. Isso é uma jihad. Nada a ver com guerra santa. Nada a ver. O conceito de jihad é justamente o quê? Se esforçar com que se cumpra a lei. Então esse marketing que fala da jihad, que vai atacar, é um problema espiritual, é gente que não sabe o que está ali. E quem me passou são catedráticos, tá? Então nós temos aí uma briga também entre as tribos sunitas e xiitas. As sunitas tem o califa, tem o califado como sucessor. Os xiitas são aqueles oprimidos, que se faz de classe pobre, aquele negócio todo, né? E se esconde atrás dos inocentes. Hamas, Hezbollah, aquela coisa toda que vai. Então a gente tem que se entender essas situações. Então Israel está combatendo a tribo dos xiitas, que se esconde atrás do inocente e produzem todo tipo de situações de principado. As ações deles são totalmente sobre essa.
Ah, nós somos de Ismael, lá de Abraão, mas vocês vivem em principado. Por isso que vocês foram separados. Ah, não foi porque a Sara quis, ou porque... Não, vocês foram separados, porque Ismael, como filho, não seguia os exemplos do pai. O que incomodava Ismael é que Isaac, catatal de tudo, já seguia os fundamentos de Abraão. E isso incomodava Isaac. Então essa desculpinha aí, besta, que é guerra entre irmãos, aquele negócio, não, senhor. É lá atrás. É lá atrás. É de quem vê, quem manda em Deus. Olha o absurdo do cara chegar lá e falar, quando eu morrer vou ter 70 virgens. Ô otário. Não dá para chamar de outra forma, não. Tem que ser otário. A hora que você dormir com ela, deixou de ser virgem. Ou você vai ser eunuco, com 70 virgens à tua volta. Fala sério, né? Fala sério, né? Virgindade é até quando você não encosta nela. A pessoa que você com 70 virgens lá, ela tem que continuar sendo virgem, então você vai ser eunuco. Só um pouco de raciocínio. Começa por aí. Então você tem também Acaba, que é construído por Abraão, lá em Meca. Aquele coisa preta lá, né? Que o pessoal vai lá adorar todo ano lá no Ramadã, aquele negócio todo, foi construído por Adão, né? Que já serviu de adoração para os outros deuses. Sabe aquela coisa preta lá, que tem lá, que forma aquele negócio em volta? Já serviu de adoração para outros deuses. É que nem lá no Vaticano, lá não tem um obelisco, aquilo lá é culto ao deus Ra, que veio do Egito. Aquilo veio do Egito, culto ao deus Ra. Está lá bem de frente ao Vaticano, lá na Praça de São Pedro. Está lá. Aquilo é culto a deus Ra, Deus Sol, que veio lá do Egito, transportado para lá. Olha só a brincadeira. Né? Islã significa submissão. Muçulmano é aquele que submete. Então a diferença, Islã, né? Submissão a Deus, obviamente. Muçulmano é aquele que se submete. Olha que interessante as traduções. Os pilares são caridade, oração, fé, peregrinação e jejum. Os pilares do islamismo. São esses daí. Caridade, livre-arbítrio, virtude, devoção, amor, paciência, serviço social, honestidade, conhecimento, etiqueta, aceitar outros ensinamentos, razão, sinceridade, família, tolerância, humildade, igualdade e respeito. Isso deveria ser o Islã. Isso é que Maomé mostrou. Isso é o que ele fundamentou. É isso que nós estamos vendo? No mínimo, o Maomé era um grande enganador, coisa que eu não acredito. Ou então esses aí, xiitas, estão envergonhando Maomé. Então junta tudo isso e vê se não tem fundamento nisso aqui. Até eles mesmos estão sendo influenciados para se afastar de Deus. Exigiram as 70 virgens dele lá. Está vendo como não é só conosco, é no mundo inteiro o problema? Então, quando a gente fala jejum, oração, compartilhe o grupo, se una num grupo, como a gente sempre fala, vem aqui, a gente faz oração aqui. Ah, mas pode ser de madrugada? Pode ser à tarde? Pode ser de manhã? Pode ser a hora que vocês quiserem. É só combinar. É só combinar. Isso aqui é a casa de Deus.
Isso aqui é para justamente receber as orações que vocês têm para fazer e fazer essa intercessão pelo mundo contra esse principado chamado Nimrod, que está dominando o mundo. Essa é a grande besta que está falando lá no livro de Apocalipse. Então pega o capítulo 10 do livro de Gênesis e presta atenção no que está dizendo lá. O que Nimrod faz. Ah, mas tem pouca coisa, pouco material. Com o material que eu já te dei hoje aqui, com um pouco de pesquisa, você entende a história inteira. Por que que Abraão, ou melhor, Tera, teve que sair de Ur? Por que que ele teve que sair de Ur, junto com a sua família? Por que que ele perdeu Harã na fornalha? Mas Abrão não foi queimado. Tinha um chamado em Tera, só que ele rejeitou o chamado de Deus. Deus falou, peraí, Abraão, agora é contigo. Mas isso, na próxima semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e lhe dê a shalom, a paz. Amém, Senhor. Uma abençoadíssima semana a todos vocês. Amém.